Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre alinhamento de regiões expressas. Sim, já temos vídeo aqui no canal explicando tudo o que você tem que saber para fazer o seu alinhamento, como alinhar isso, inclusive utilizando o Bioedit. Tem uma série de conteúdos aqui, dá uma olhada lá. Mas hoje eu quero conversar com você que precisa alinhar, mas a sua região é uma região expressa. Então, estamos conversando aí sobre gene, talvez, né? Ou então sobre parte de um gene. Enfim, você precisa alinhar isso de maneira com certeza correta, porque senão vai dar muita coisa ruim aí. Não posso falar palavrão, mas vai dar muita coisa ruim. E por que eu tô te falando isso? Porque é o seguinte, quando nós trabalhamos com uma região expressa, nós temos códons, e esses códons lá na frente, eles irão ser codificados em um aminoácido, e juntando esses códons, cada códon, e esses aminoácidos que são então codificados ali com os códons, com essa informação que nós temos nos códons, a gente tem as proteínas. Então o gene ele vai então codificar, ele vai expressar uma proteína no final de todo um processo ali dentro da biologia molecular. A gente também tem vídeo aqui. Gente, vocês estão muito chique, hein? Olha quanto conteúdo tem aqui nesse canal. Então, já tem aula sobre isso, sobre todo esse processo na célula, tá? Mas beleza, fiz ali o meu sequenciamento, preciso analisar os meus dados. Por que eu tenho que fazer isso de uma forma correta? Por que eu só não olho para a variação? Porque é o seguinte, nós temos por trás de várias análises escolhas de modelos evolutivos, escolhas de modelos de substituição nucleotídica, por exemplo, e a partir disso, a gente pode, por exemplo, fazer a datação de sequências, fazer a análise de simulações demográficas, uma série de coisas. Agora, imagina se você faz um alinhamento e diz que aquilo é uma coisa quando ele não é aquela coisa. Então, por mais que você esteja ali avaliando as variantes, se essas variantes não estão condizentes com o que aquela região é, a sua análise vai estar toda equivocada. É por isso que nós temos estratégias para fazer as análises dessas regiões, que são regiões expressas, tá? Inclusive, a gente tem também problemas com saturação, a gente pode fazer uma aula só sobre isso, você precisa fazer um teste de saturação, caso você trabalhe com uma região que é expressa. Uma região que não é expressa, ela não vai gerar ali uma proteína no final de uma cascata. Ela não tem códons, então ela não tem aquela trinca de nucleotídeos, 3 nucleotídeos, que irão, então, ser codificados em um aminoácido. Você não tem isso. Uma região que não é expressa, ela pode estar entre genes, que a gente chama de região intergênica, pode ser uma região intrônica, que ela será removida, então, ali, quando a gente está dentro do processo de biologia molecular, ali, quando a gente explora aquela parte de splice, né, que a gente retira, então, essas regiões intrônicas que fazem parte do gene, mas elas não expressam o gene, então a gente tem essa parte que são os introns. Bom, essas regiões não são codificantes, portanto, a gente não precisa ter os cuidados que eu vou trazer aqui para você dentro da sua análise, tá bom? Quando você tem, então, essa região expressa, você tem um alinhamento e você precisa alinhar isso de forma correta. Mas como alinhar isso de forma correta? Vamos fazer agora, vamos olhar aqui comigo? Espera aí. Presta atenção, isso aqui é uma foto de um alinhamento. Então, se eu fosse alinhar corretamente uma região que é expressa, eu preciso levar em consideração o códon. Então, eu não vou simplesmente partir do princípio de homologia entre sítios, mas eu preciso olhar agora para 3 nucleotídeos. E não são 3 nucleotídeos ao acaso. Olha, aqui eu estou circulando GTA, GGA. Eu não posso simplesmente olhar para o meu alinhamento e, bom, a partir aqui do primeiro que eu tenho, do primeiro nucleotídeo que eu tenho, eu começo a contar o códon. Não, no códon, a informação ela não sai da minha cabeça, tá? Essa informação, ela existe, a gente tem registros e a gente tem bancos de dados, a gente tem o GeneBank lá, a gente tem sequências de referência que podem nos auxiliar a identificar de maneira correta quais são esses códons. Então, não é simplesmente você pegar o seu alinhamento,
alinhou, falar, bom, começou aqui no G, bom, então é um códon, então GTA, esse aqui é o códon. Não, ele não pode sair, essa informação não pode sair da sua cabeça. Inclusive, já compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, que eu tenho certeza que é um conteúdo que pode ajudar bastante muitas pessoas que estão dentro desse universo, trabalhando com genética de populações, com caracterização de diversidade genética, com filogeografia. Manda pro pessoal. Ó, então, você não vai colocar isso aqui da sua cabeça. Portanto, nessa aula eu quero te mostrar como a gente pode pegar essas sequências de referência para que você coloque dentro do seu alinhamento. Então, a gente vai ter uma prática dentro do próprio Bioedit para te mostrar isso. E eu quero te mostrar algumas ferramentas dentro de um programa que chama Civil, que também vão te ajudar bastante na hora de fazer a edição do seu alinhamento com essas regiões, que são regiões expressas, tá bom? Então, beleza, você já entendeu que é em códon que você vai alinhar. Outra coisa importante, você não vai sair cortando de qualquer jeito. Nossa, eu acho que esse é o aspecto mais importante dessa aula, quando a gente fala de regiões expressas. Eu falei pra você que sim, que a gente tem que olhar os códons e esse é o caminho. Mas o que acontece? Quando a gente pega um alinhamento, as sequências, né, pra gente fazer a nossa matriz de análise a partir de um alinhamento, o que acontece? Geralmente a gente tem o início da sequência e o final da sequência com muito ruído. Então a gente vai lá e corta. Ou quando você trabalha com a região que não é expressa, a gente nem fica tão importando assim, sabe? Em qual parte que eu estou cortando aquele alinhamento. Mas quando você trabalha com uma região expressa, você precisa se preocupar bastante em qual lugar você está cortando. Por quê? Porque eventualmente você pode cortar metade de um códon, né? Então, assim, na verdade, metade Você vai cortar uma parte do códon lá, você vai quebrar esse códon, se você não tiver uma sequência de referência, e aí você pode mudar toda a sua matriz de leitura, caso você não consiga identificar a composição correta dos códons que compõem aquele gene, aquela região que você sequenciou. Então, toma cuidado para não fazer isso, entendeu? Para não sair cortando. Então, por exemplo, supondo que o meu códon aqui realmente fosse GTA, e aí eu estivesse lá analisando as minhas coisas e eu pego e corto aqui, faço a edição bem no G, elimino esse G. Aí eu desavisadamente penso, uau, tenho que alinhar com códons. Que beleza, que maravilha. E aí eu falo, então, meu códon é TAG. Deu merdinha. Deu merdinha porque não é TAG. O seu códon era GTA. Então, também tome cuidado para que você não mude a matriz de leitura e, principalmente, não coloque o códon como uma coisa da sua cabeça. Então, se você cortou aqui em GTA, você tem que ter uma referência para entender que o próximo códon era GGA. E, inclusive, essa parte aqui toda vai ter que ser eliminada, porque ela só vai ter 2 nucleotídeos. E quando nós estamos trabalhando com a região expressa, todo modelo evolutivo, inclusive análises que você pode fazer no BIST, no Lamarck, você vai contar com essa região expressa. Então, os programas, eles possuem análises que são voltadas para essas regiões que são expressas. E aí, se você entrega um frame de leitura inadequado, consequentemente, você terá, então, um erro muito gigante nas suas interpretações e nas suas análises de dados. Bom, então, o principal problema de você não saber qual é o códon é que você vai ter uma tradução errada. Logo, você não vai ter algo palpável, correto? Na célula tá tudo bem, eu tô falando para sua análise, entendeu? Porque é você que tá olhando ali para o seu dado, é você que tá fazendo a coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não fazer uma análise errada, para você não colocar um códon que vai, então, ter um aminoácido associado a ele, mas que não corresponde àquele gene, porque você simplesmente fez uma edição errada. Então, como que a gente pode pensar nisso para que você não erre, para que você faça tudo de maneira correta, certinho lá com seus dados? Primeira coisa, quando você pegar as suas sequências, você vai gerar o seu alinhamento e tomar muito cuidado com a edição. E já vai procurar o códon de início nas suas sequências. Geralmente, o códon de início é AUG, tá? AUG é o códon de início.
Nath, sempre vai ser AUG? Não, a gente tem algumas exceções. E se você bater lá no Google, GenBank, códon de início, eles têm uma planilha, uma tabela gigantesca para diversos organismos, mitocôndria, cloroplasto, enfim, vertebrados, em que há outras possibilidades de códon de início que são exceção, mas via de regra você vai procurar pelo códon de início AUG, tá? Então fica ligado, fica ligada, olhe lá no alinhamento. Sempre você vai ter a felicidade de ter um alinhamento, uma matriz de dados com códon de início, lá lindo, maravilhoso, sorrindo para você, olha aqui, cá estou. Não, não é sempre que você vai ter um códon de início maravilhoso piscando lá para você, que vai te orientar então a conseguir alinhar por códons. Logo, você tem que ir para uma outra estratégia. A outra estratégia é buscar pelos códons de finalização, como por exemplo, o AA, o GA, o AG. Eu até brincava antes aqui no canal, né? UGA, tipo assim, para falar tchau, mas nem todo mundo entendia. Códon de finalização, enfim. Então a gente tem esses 3 códons que você pode olhar. Aí você vai lá no final do seu alinhamento e ver se você consegue identificar esses códons de finalização, esses 3 códons, e aí você vai olhando então essa composição de trás para frente, né, para você conseguir identificar certinho quais são as trincas que você tem e que corresponderão ao seu aminoácido. Beleza? Beleza, que maravilha. Sempre teremos também códons de finalização nos nossos dados? Olha, não, às vezes o sequenciamento não vem com isso, sabe? Erro de técnica ou fragmento, o tamanho do fragmento que foi amplificado não contemplou tanto o códon de início quanto o códon de finalização, os códons, né, de finalização. Então, aí você tem que partir para outras estratégias, tá? E a outra estratégia que nós temos é buscar por sequências homólogas. O que seriam sequências homólogas? São aquelas que o indivíduo, que as espécies têm ancestralidade comum. Então, toda vez que você falar sequências homólogas, estou buscando por homólogos, eu estou dizendo em ancestralidade comum. Inclusive, quando a gente faz alinhamento, nós assumimos homologia, ou seja, nós assumimos uma ancestralidade comum nos sítios que nós estamos estudando. Então, quando você está fazendo um alinhamento de regiões que são expressas e você não identificou o códon de início ou os códons de finalização no seu alinhamento, isso não significa que esse alinhamento esteja errado, simplesmente porque o fragmento que foi amplificado não contemplou, então, esses códons, aí você precisa de uma estratégia que é buscar por sequências homólogas dentro do GenBank. E aí você deve estar se perguntando, tá? Vou buscar em sequências homólogas no GenBank. E o que eu vou fazer com isso? Muito simples. Queria pôr um Kiko aqui, mas não tem jeito. Vamos lá. Muito simples. O que você tem? Porque, gente, eu viajo, tá? Eu fico aqui conversando, eu converso com a câmera, mas eu fico imaginando você aí do outro lado, como se eu estivesse conversando, tomando café. Inclusive, não estou com meu café aqui, não estou com meu café, mas tudo bem. Continuemos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, e a gente vai fazer isso agora. A sequência que você quer buscar dentro do GenBank e a gente vai pegar a composição dessa sequência. E aí você vai saber, porque lá no GenBank a gente tem a identificação da proteína, você vai saber qual que é o códon daquela sequência para que você use essa sequência como referência. Eu sei que tá parecendo um pouco confuso, mas quando a gente fizer a prática vai ficar mais fácil para você. Mas é como se fosse uma sequência de referência, sabe? Sei lá, como se fosse, deixa eu pensar aqui num jeito de ficar fácil para você. É uma comparação. Então, você sabe que há uma ancestralidade comum, você compara essas sequências e a gente espera que por homologia, porque genes têm essas regiões conservadas, a gente consiga identificar, então, qual é o códon da região que você tá. E muitas vezes a gente encontra sequências no GenBank da mesma espécie que a gente está trabalhando. E esse é o melhor dos mundos. Então, quando você for buscar por homólogos no GenBank para ser sequências de referência dentro do seu, para serem sequências eita que me perdi, se você for buscar por homólogos no GenBank e aí você então for estudar
sequências que vão ser referência para a sua região expressa, o que você vai fazer? Você vai pegar, então, aquelas que são da mesma espécie que você está trabalhando. Não faz sentido isso? Né? Então, tipo, se eu tenho um sapato, eu calço 36, eu não vou pegar um sapato 33, porque não vai dar certo para mim. Então, você vai pegar sequências da mesma espécie. Nath, não achei sequências da mesma espécie. O que farei? Você vai pegar sequências que são de espécies próximas filogeneticamente da espécie que você está estudando. É isso que você vai fazer. Pega a sequência que é próxima, tá? Porque nem sempre a gente vai encontrar sequências ali para o mesmo gene que a gente está trabalhando, para a mesma espécie, mas você pode encontrar sequências dentro de gênero ou mesmo de família. É melhor gênero, tá? Para você conseguir fazer ali a sua comparação de uma maneira tranquila, isso para quando a gente está buscando sequências que serão referências dentro do nosso alinhamento de regiões expressas. Então, vamos para o GeneBank, que assim você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma sequência de um indivíduo de um gene que eu estou estudando e eu colei aqui dentro do BLAST-N. Então, você pode digitar aí GeneBank BLAST, que aí você vai encontrar o local de você fazer este BLAST, essa comparação entre sequências, entre todos os bancos de dados que o GeneBank tem. Então, eu colei aqui, mas se você quiser escolher o arquivo, você também pode fazer um upload por esse botãozinho aqui, escolher arquivo. Como eu tinha um indivíduo só e eu queria verificar ele, eu colei aqui qual era a sequência que eu tinha. Então, eu venho em BLAST. E aí, ele vai fazer, então, a busca, tá? Por sequências que sejam próximas em termos de composição pra gente. E olha só, que ele te dá uma lista de várias espécies, várias sequências aqui para o gene que eu estava estudando, e eu vou buscar aquela que tem um percentual de similaridade, de identidade maior dentre todas elas. Geralmente ele coloca pra gente, aqui a primeira é aquela que tem um percentual de identidade maior, tá? Dentro de todas as possibilidades que ele coloca. Mas é claro que se a gente estiver aqui com a espécie que eu estou procurando, eu vou primeiro priorizar pela espécie que eu estou procurando, e aí depois eu olho esse percentual. Essa parte aqui é bem interessante, porque aqui é a porcentagem de cobertura, então, tipo, o quanto que a região que eu estou estudando, que eu coloquei aqui, eu tenho de dado lá dentro, sabe? O tamanho da sequência, porque, por exemplo, se você tiver, sei lá, 50% do seu fragmento cobrindo uma determinada região, isso pode não ser tão legal, porque aí vai ficar faltando fragmentos, trechos para comparar. Agora, se for o que você tem, não tem problema também, porque o que a gente precisa fazer, de fato, é simplesmente identificar o códon, né? Porque a gente quer uma sequência de referência, não é para eu incluir mais dados nas minhas coisas ou para eu incluir para outgroup. E nesse caso aqui, a minha sequência de referência, ela serve exclusivamente para nortear a minha pessoa, a minha criatura, a encontrar o códon correto, tá? Então, para isso, você vai clicar, vou escolher a primeira aqui, abrir uma nova aba. Eita, que sumiu? Sumiu, peraí, vamos voltar. A gente faz de novo, BLAST. Chupi. Clicamos aqui e ó, cá está então a espécie, o gene, e aí de fato esse aqui, o CITB é o gene que eu estava olhando aqui, que eu de fato estava buscando. E eu vou clicar, eu poderia vir em download, mas eu vou clicar na identificação da sequência. Eu quero mostrar uma coisa para você, que é super importante. Quando você pega essas sequências de referência, você tem que salvar isso aqui, você vai salvar lá no seu trabalho, vai falar, olha, eu usei a sequência tal, o número é esse aqui, ó, esse aqui é o número de identificação dela no GeneBank, AY843970.11, é isso aqui. E por que eu tô te falando para você guardar isso? Porque inclusive, a gente pode fazer uma aula com um programa que chama Dumb, para a gente encontrar saturação nos sítios. Isso é muito importante para as pessoas que fazem análises em filogeografia e filogenia,
utilizando regiões expressas. Mas, enfim, papo para outro momento. Mas você tem que guardar essa informação aqui, ó, que a tabela referência que esses autores utilizaram para a translation, para a tradução, foi a tabela 2. Dentro do GeniBank, a gente tem um monte de tabelas aqui de referência, tá? Com os códigos genéticos, essa tabelinha aqui. Se você digitar Genetic Codes GenBank, você vai encontrar um bando de códigos aqui para que a gente consiga entender como é que funciona, então, a translation, a tradução. Então, por exemplo, ó, por default, né, a tradução, então, é com códon A ou G. Então, mas eu falei para você que a gente tem exceções, e aí as exceções estão aqui, ó, para vários tipos de organismo, um bando delas, depois você dá uma fuçada, olha aí, mas eu tô te falando isso porque alguns programas, eles vão perguntar, olha, qual que foi a tabela de referência que você utilizou lá do GeniBank para você fazer isso que você tá querendo fazer, tá? Então, aqui no nosso caso, foi a tabela Start Codon 2. E aqui, então, é a sequência de referência que a gente vai pegar para colocar junto com o nosso alinhamento. E você também precisa aqui dessa translation, que é a tradução em aminoácido, né? Cada um dos códigos em aminoácido. Isso também te ajuda bastante nesse momento que você vai identificar o seu códon. Como que eu salvo isso aqui, Nath? Você vem cá em Pasta e vem salvar como. E vai salvar documento de web, mas você pode clicar aqui. Geralmente, não era para ele fazer isso, mas ele fez. Olha que safado. Vai abrir direto lá. Tá bom. Ele vai abrir a página de internet, então não faça isso, porque vai dar problema. Vamos voltar lá para você entender direitinho. Eu sempre faço isso e não era para acontecer, mas acontece. Enfim, clica aqui em Pasta. Aí você pode copiar isso daqui. Copiar. Você vai abrir um bloquinho de notas. E aí você vai colocar aqui, sendo que esse número é o número de identificação da sequência. Salvar, eu vou copiar aqui assim. Você vem salvar como. Põe um ponto FASTA, senão ele não vai entender que é um ponto FASTA. Salvar. E aí você tem o seu arquivo aqui com a sua sequência para você trabalhar. Mas, tecnicamente, gente, se a gente clicar aqui em salvar como, era para salvar. Vamos ver se vai funcionar. Ah, ele não quer, ele que tá de sacanagem com a gente. Tudo bem, a gente salva desse jeito aqui, beleza, beleza. Então, o importante é você salvar essa informação. Bom, como que eu faço, então? Abri aqui o BioEdit, e dentro do BioEdit a gente tem, então, o alinhamento. Eu não vou fazer o alinhamento com você, mas aqui tem a nossa sequência de referência. Ela está bem aqui. Então, esses outros indivíduos aqui, eles são indivíduos do meu interesse, né? E essa aqui é a sequência de referência, eu já alinhei. E ela começa, então, com esse Azinho, mas eu tirei muita coisa aqui para trás para que eu começasse exatamente com o códon. Então, se eu vim na opção Sequence e Toggle Translation, aí que eu selecionei só ela, peraí. Então, Ctrl Z, minha filha. Peraí. Aí, tem que selecionar tudo. Então, seleciona todas as sequências, vem na opção Sequence aqui dentro do GeniBank e Toggle Translation. Essa é a opção que você tem para que ele Translation é ótimo, para que ele traduza, então, o seu códon no aminoácido. Dessa forma, você tem, então, todo esse frame aqui em composição em termos de aminoácido das suas sequências. Bem legal, né? Então, olha só. Aqui tá tudo certinho e eu começo com um Tzinho, tá? Quando a gente... um T, um H, um P. Quando eu olho aqui no GeniBank, ó, eu olho THP. Então, eu consegui colocar o meu alinhamento dentro de uma conformação corretinha de códons, tá? Por isso que eu falei, coloca a sequência de referência, minha sequência foi essa aqui. Eu sempre começo exatamente como os pesquisadores indicaram. Então, tudo que tem, se tiver alguma composição minha aqui para trás, eu elimino, porque eu tenho que ter certeza exatamente daquilo que eu tô pegando. E eu ainda venho aqui e confirmo com a translation que eu
obtive desses pesquisadores. Então, ok, tá compatível, tá tudo certo. Para eu tirar, então, essa opção que eu coloquei aqui, para que quando você coloca na opção de aminoácidos, para que você tire essa opção aqui, ele volte com o alinhamento original, você vem na opção Sequence, Toggle Translation, e aí você tem, então, os seus aminoácidos aqui transformados em nucleotídeos. Bem interessante, né? Certo, mas então, é isso. Então, vou fazer o alinhamento de uma região expressa, eu preciso encontrar uma região de referência e também buscar pelo códon de início e de fim, mas se eu não encontrar esse códon de início e de fim, eu me ancoro nessas regiões, então, que são homólogas e, portanto, se eu comparo com outros dados dentro do GenBank, eu consigo identificar qual é o códon. Eu gosto de associar essas três coisas, eu gosto sempre de olhar, tem o geocódon de início, metionina, tem os códons de finalização, tem também a sequência lá que eu pego no GenBank de referência, porque assim eu me sinto mais segura para escolher o códon que é de fato o códon que é o códon daquela região, né? Porque códon, a trinca pode ser qualquer coisa, mas qual que é a trinca daquela região, né? Que realmente tem um aminoácido associado a ela dentro daquele organismo que eu estou estudando. Bem, eu quero mostrar para você como você pode organizar o seu alinhamento de região expressa em códons utilizando o programa CView, que também é uma excelente ferramenta para você que trabalha com sequências. Programa CView aberto, aqui eu tenho então a sopa de letrinhas e a minha sequência de referência. E se eu quiser colorir esse alinhamento por códon, se eu quiser colorir ele então em forma de trinca, né, 3 nucleotídeos, eu consigo. Para isso eu venho na opção Props de propriedade, e aí você vem aqui em Colors. Peraí. Ai, gente, vamos lá, porque é sempre assim, Colors Editing. Chupi, calma aí. Não quero customizar. É assim, gente. Isso porque eu mexo com esse negócio o tempo inteiro. Mas é porque, tá vendo? Adoro fazer aula assim. Você tem que selecionar, senão ele não vai entender o que você tá querendo fazer, entendeu? Então, a gente vai selecionar todo esse... Eita. E deu pau. Peraí. Pronto. Ele é sentimental. Então, aqui, ó, eu selecionei tudo, tá? Aí, agora, eu venho aqui na opção Props. E a gente vem aqui. Vamos achar? Vamos achar, gente. Não, meu filho. Gente, dá pra fazer tanta coisa aqui. Pronto, vamos aqui em View as Protein. Então, quando eu venho em View as Protein, ele já me mostra aqui certinho quais são essas proteínas que nós estamos trabalhando aqui. Também é uma excelente alternativa ao GenBank. E aí eu posso tirar aqui essa opção de ver como proteínas. E a gente pode vir, tá vendo? Nessa opção Colors aqui, que era o que eu estava tentando achar para eu mostrar para vocês, e colorir por cor de proteína. Então, ele vai colorir por cor de proteína, ou eu posso ainda vir na opção Colors e nessa opção aqui que eu falei para você, que é colorir por códon. Essa cor por códon me ajuda muito quando eu estou trabalhando aqui com as sequências, porque ele já faz a cor certinha no códon. Por que eu te falei que era importante você alinhar antes com a sequência de referência e identificar o códon certinho? Porque imagina se eu tivesse cortado aqui bem nessa opção aqui, e aí o programa identificasse para mim que o códon é ACA. Ele iria identificar o códon e tudo certo, só que o códon estaria equivocado. Então, é dessa maneira que a gente consegue olhar e eu acho que isso ajuda muito, porque aí você não vai editar também de maneira errada, porque às vezes a gente está editando e acaba cortando coisas que não deveriam ser cortadas. Então, neste caso de uma região expressa, você sempre vai fazer a sua análise, né, a sua edição com base na estrutura de códon. Por isso que é importante você identificar o códon e eu
Também acho que é importante que você tenha o códon sinalizado no alinhamento, porque isso facilita bastante. Ó, por exemplo, neste caso aqui, tem G, T e tracinho. Isso aqui eu vou ter que eliminar. Por quê? Porque isso aqui não é um códon. Isso daqui sobrou no meu alinhamento de sequência e não é um códon. Então, eu vou tirar, porque todas as minhas análises de uma região expressa, elas se baseiam em um códon. Certo? Super tranquilo, né? Então, só revisando aqui para você não se perder na nossa aula. Caso você tenha um alinhamento dentro do civil, uma maneira de você olhar este alinhamento é por cor. Para isso, você tem que selecionar as sequências aqui, conforme eu selecionei. Vir na opção Props, e aí você pode colocar, então, aqui na opção Colors, a cor do seu alinhamento organizada por DNA, ou você pode ainda colocar com cores de códon, que te auxilia bastante na sua identificação. Para você fazer isso, então, você vem em Propriedades, Colors e Códon Colors, né? Então, ele vai colorir por códons. Se você não gostar desse jeito aqui todo sólido, você pode, dentro dessa opção, selecionar Inverted Colors, tá vendo? Que aí fica assim. Só que eu particularmente não gosto, eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar dessa maneira. Mas você também pode vir dentro dessa opção aqui, Customize, dentro de propriedades, e mudar as cores que você queira para facilitar a maneira como você enxerga, né? Isso é bem legal, porque tem uma galera que é daltônico, que às vezes não consegue enxergar bacana, então você, a cor, né? Identificar a cor, então você consegue fazer essa organização por aqui. Eu, particularmente, prefiro quando eu tenho os bloquinhos, eu consigo ver melhor. Se você eliminar sítios, você também pode fazer isso dentro do civil, isso é bem legal. Você consegue eliminar e você consegue salvar por aqui, ó. File, Save As, e aí a gente coloca aqui o nome do alinhamento e salva. Super tranquilo, não é? Eu espero que você tenha conseguido entender a importância do alinhamento por códons quando você tem uma expressão, quando você tem uma região que expressa alguma coisa. Não dá para tratar a região que expressa algo com a mesma maneira que a gente trata regiões que não expressam alguma coisa. Nós precisamos tomar cuidado, porque várias análises, elas se baseiam nos códons. E se a gente fizer esse corte em um local errado, a gente pode mudar o frame de leitura. Logo, as análises que são baseadas em modelos de substituição nucleotídica, gente, vai virar uma bagunça, porque o modelo que você vai selecionar não corresponde ao que aquela região efetivamente é na natureza. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou do vídeo, já sabe, manda aquele like maroto, compartilha com os amigos. Gente, eu nunca pensei que eu seria a pessoa que pede like, mas agora cá estou eu pagando língua, né? Eu sou a pessoa que pede like, porque de fato isso ajuda muito nós que somos produtores de conteúdo, e vocês que estão aqui comigo no Entenda Genética possam sempre ter o meu melhor, ter mais e mais conteúdos, e mais do que isso, chegando para mais gente, né? É tão bom quando a gente tem uma pessoa que está disposta a ajudar, que está disposta a ensinar, e eu estou disposta a fazer isso por você. Então, te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!